O STF e o TSE, na figura de Alexandre de Moraes, o Xandão, querem calar os discursos odiosos de Bolsonaro. Mas, como vocês vão ver nesse vídeo, isso não será uma tarefa fácil. E se você tira isso de Bolsonaro, é uma derrota pesada para o presidente. Só que a atuação da Polícia do Paraná, não considerando um crime político que aconteceu em Foz do Iguaçu, dificulta muito o trabalho do STF e também do TSE. Você concorda que aquilo foi um crime político ou não? E você acha que o TSE conseguirá calar os discursos odiosos do presidente da República? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, rumo à marca dos 170 mil inscritos. Falta muito pouco. Então se inscreva e também deixe o seu like. Você ficou sabendo o que aconteceu lá no Paraná. Um militante bolsonarista invadiu uma festa de um petista gritando palavras em apoio ao Bolsonaro, como se fosse um jihadista. Porque eu falo pra vocês, o bolsonarismo não é simplesmente um movimento político, é uma seita de pessoas que olham para o Bolsonaro e têm o presidente como sendo seu líder espiritual, como se fosse o guru de suas vidas. Por isso que os bolsonaristas eles são tão perigosos e precisam ser levados com a seriedade e com o perigo que eles representam, principalmente os mais fanáticos, porque isso é um fanatismo religioso. Se você quiser entender melhor os detalhes, os argumentos que fazem com que eu explique melhor o bolsonarismo como sendo um movimento religioso, eu vou deixar o link aqui no card. E vendo depois a manifestação de Bolsonaro, uma manifestação assim desastrosa, que colocou o Bolsonaro muito próximo do criminoso, numa forma protetiva, parece que o Bolsonaro ele tem uma cumplicidade com essas pessoas. Ele é quase um espírito de corpo, um corporativismo. Ele vê alguém cometendo um crime bárbaro e vai lá e quer protegê-lo, principalmente se for um atirador. Isso pegou mal pra campanha, o Centrão não gostou, o Bolsonaro demorou, ele entrou depois em rota de colisão com o Flávio, com o Centrão. Foi assim uma droga a fala do Bolsonaro, porque ele não condenou a violência. Na verdade, ele quis começar a fazer um comparativo de violências políticas que aconteceram em governos da esquerda, violências atreladas à esquerda com a direita, e virou assim uma coisa, simplesmente um chorume argumentativo, e puxou outros ministros também para discutir, o Ciro Nogueira. Assim, foi um espetáculo bárbaro que eu também já comentei, vou deixar o link aqui no card. E vendo tudo isso, a oposição solicitou para o Alexandre de Moraes, porque ele agora está ocupando interinamente algumas posições mais estratégicas no TSE, enquanto ele não assume de fato, porque agora eles estão em recesso, enquanto ele não assume de fato a presidência do TSE em agosto, que fosse cobrada uma posição de Bolsonaro para que ele parasse, para que ele se manifestasse contra esses discursos odiosos, contra a violência. E aí o Bolsonaro não fez nada disso e acabou tirando um barato da cara do Alexandre de Moraes. E você não pode tirar um barato da minha cara, você tem que se inscrever imediatamente no canal, então se inscreva agora! Então o que aconteceu? A oposição solicitou ao TSE que o Bolsonaro se manifestasse contra a violência, manifestasse um repúdio, condenasse o ato. E pediu que o Alexandre de Moraes cobrasse uma multa do Bolsonaro de R$1 milhão da campanha do presidente, melhor dizendo, para cada declaração violenta que o Bolsonaro desse em contextos políticos. E aí o Alexandre de Moraes acatou o pedido da oposição e solicitou que o Bolsonaro se manifestasse. Deu 48 horas para que o Bolsonaro se manifestasse contrário à violência. E o Bolsonaro falou, chilicou na live dele semanal, falou que era um absurdo, coisas do tipo. Em seguida, o Bolsonaro fez essa postagem aqui. Eu vou até vir aqui um pouquinho pro ladinho para que vocês possam olhar a Paulinha Guerreiro. Ele fez essa postagem no Twitter. Acredito que tenha sido o Carluccio. Como vocês podem ver, o Bolsonaro escreveu o seguinte. Postou a imagem embaixo da reportagem e falou assim, me manifesto contra. Essa fala do Bolsonaro, ela é interpretativa. Ele se manifesta contra a violência ou ele se manifesta contra o pedido do Alexandre de Moraes? Fica a dúvida. O Bolsonaro tirou um barato do Xandão, aparentemente. Você acredita que o Bolsonaro tenha se manifestado contra a violência ou contra a fala do Xandão? Deixe nos comentários, quero saber sua opinião, sua percepção e também se inscreva no canal. Caso de fato, pessoal, o TSE consiga criar prerrogativas para multar as falas violentas do Bolsonaro, para o Bolsonaro seria desastroso. Porque como o Bolsonaro não tem absolutamente nada a entregar nessa campanha e precisa sempre do engajamento dos seus militantes, principalmente aqueles mais fanáticos que as pesquisas estão apontando em torno de 15%, se ele perde esse discurso, essa retórica violenta, ele perde também um grande poder de mobilização. Porque essas pessoas, elas são violentas, elas são fracassadas. E essa projeção que o Bolsonaro faz contra os petistas, como ele falou lá em 2018, vamos metralhar a petralhada. Ele direciona o ódio, a frustração dessas pessoas que são fracassadas, porque todo bolsonarista é fracassado.
Tá passando um avião, não sei se vocês estão escutando, mas a minha voz vai aqui, se você ouvir o ruído, é um avião que está a voar aqui. Todos os bolsonaristas, em essência, eles são fracassados. Ser um fracassado não é alguém que teve insucesso. Ser um fracassado é alguém que teve um insucesso na vida e não conseguiu superar, não conseguiu levantar, bater a poeira e dar a volta por cima. Fica lá amargurando aquele sucesso. E o Bolsonaro sabe como canalizar essa raiva das pessoas, direcionando para alvo A, alvo B. E o Alexandre de Moraes sabe que ele pode ser um alvo dessa violência, por isso que ele já tentou se preparar com isso. Só que sem esse discurso, o Bolsonaro ele perde uma retórica de mobilização da militância. E aí o que ele vai fazer? Não tem muito o que ele possa fazer. E essa semana, em um outro discurso assim bárbaro, terrível, o próprio presidente disse que as minorias precisam se sujeitar à maioria. E não é assim que funciona. Não é assim que está presente na nossa Constituição. Nós temos um governo pela maioria, formado pela maioria, que elege, claro, a maioria mais uma, metade mais um, só que é um governo que tem que viver pacificamente com as minorias. Porque as minorias, pessoal, não é minoria em quantidade, porque as mulheres elas são minoria, mas é a minoria social, é a minoria nos direitos, a minoria nos privilégios, a minoria nos costumes, na voz, nos poderes. Então as mulheres, mesmo elas sendo maioria em termos quantitativos, em termos de população, elas são minoria. Em termos de direitos, de benefícios, de políticas. Então quando o Bolsonaro faz isso, ele está direcionando mais uma vez os seus apoiadores. E essa jurisprudência que poderia ser criada para coibir as falas do Bolsonaro, ela sofreu um revés grande por conta da investigação lá no Paraná. Porque o Paraná falou que não, a polícia do Paraná falou que não havia crime político ali naquela discussão. Você concorda? Você discorda? Deixa nos comentários e também, claro, se inscreva sempre no canal. E um questionamento que precisa ser feito, pessoal, é o seguinte: esse é o princípio básico de tudo. Se a festa de aniversário não fosse a festa do Lula com a temática do PT, o crime teria acontecido? Se aquela pessoa que perdeu a vida, o tesoureiro do PT, não tivesse sido candidato a vice-prefeito da cidade, o crime teria acontecido? Ele teria perdido a vida? Se o manifestante não fosse um bolsonarista, o crime teria acontecido? Porque, como eu falei no início do vídeo, foi quase que um atentado terrorista religioso, motivado politicamente, contra uma outra pessoa. E chamou muito a atenção quando eu li que o cara entrou atirando, gritando Bolsonaro. Foi quase por Alá, por Alá, por Alá. E quando a polícia não coloca como crime político, ou seja, como tendo uma motivação política, ela enfraquece o Alexandre de Moraes. E ela abre a possibilidade para que Bolsonaro continue incentivando esse tipo de comportamento dos seus apoiadores. Porque nós temos que lembrar que nós já tivemos 2 episódios de violência contra a campanha do Lula. Contra a campanha do Lula. O episódio lá do drone, que jogou fezes na campanha do Lula em Minas, e depois a explosão na Cinelândia, no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro fala, é a luta do bem contra o mal, nós somos o bem, eles são o mal, eles vão me tirar do poder, eles querem me prender, há uma conspiração do TSE, do STF, do Fachin, que foi advogado do MST, porque eles querem eleger o Lula, o Fachin tirou o Lula da prisão, devolveu os direitos do Lula, então eles querem me prender, eu sou o mito de vocês. E eles estão querendo me tirar porque eles são o mal e eu sou o bem enviado por Deus. E quando você tem esse tipo de discurso, as coisas boas não acontecem. Mas eu acredito que pode ser que o Xandão, TSE principalmente, consiga dar uma maneirada no discurso de Bolsonaro, mas nós vamos ter que ver como que o TSE vai reagir a essa ironizada aparente que o Bolsonaro deu.